de argumentos. Dr. Cali lê essa obra, descobre que o Brasil tem como idioma português, o que ele já dominava, né? E aí ele decide vir com Dona Sara para o Brasil. Isso em 1855. Ele veio como missionário independente ou ele veio enviado por alguma junta? Essa é a grande diferença do Dr. Cali e da própria origem dos congregacionais no Brasil das outras matrizes denominacionais, né? Todas as outras foram enviados missionários bancados pelas suas juntas de missões. O congregacionalismo nasce diferente, nasce pela iniciativa individual do Dr. Cali. Ele não vem enviado por nenhuma missão. Como ele tinha posse, tinha recursos, ele decide vir, uma vez que ele já conhecia o idioma português. E aí acontece uma série de fatos bem interessantes. Primeiro, quando ele chega no Brasil, no Porto do Rio de Janeiro, era o mês de maio, né? 10 de maio de 1855. O Brasil é um império, né? Vigorava aqui o Império Católico, escravagista, né? E ele desembarca no Rio de Janeiro e ele toma um susto, porque era a capital do Império, e ele considerou a cidade muito insalubre. Olha só, né? Ele achou a cidade muito quente. Rio de Janeiro era horrível. E era o mês de maio, hein? Mês de maio. Achou muito quente, achou a cidade suja, né? Insalubre, e, inclusive, ficou profundamente incomodado da maneira como os dejetos produzidos nas casas, produzidos nos comércios, como que eles eram removidos desses ambientes, né? Os dejetos, urina, fezes e tal, era colocado dentro de tonéis de madeira, e esses tonéis, quem se comprometia em retirar e jogar na Baía de Guanabara, e você imagina o cheiro disso, eram os escravizados. O Dr. Cali ficou escandalizado com isso e ficou sabendo que havia uma cidade mais interessante para se morar, com um clima de montanha, com mais estrutura, e que era também a cidade do imperador, né? Dom Pedro II, que é a cidade de Petrópolis. E aí ele decide, então, subir para Petrópolis, e lá em Petrópolis, no dia 19 de agosto, a dona Sara Cali vai reunir 5 crianças, vai abrir o livro do profeta Jonas e vai ministrar uma aula, que é a primeira aula de escola dominical, que é considerada o marco inicial da escola dominical no Brasil, 19 de agosto de 1855. Né? Que legal, a escola bíblica vem antes da igreja, né? A escola bíblica veio antes da igreja. E tem um dado interessante, Lucas, que eu nunca deixo a oportunidade passar quando eu toco nesse assunto, né? Essa data, ela é extremamente importante para a história do protestantismo no Brasil, da história da escola dominical, da igreja evangélica de modo geral, e, claro, dos congregacionais. Entretanto, 2 ou 3 semanas depois, final de agosto, início de setembro, teve uma outra aula, agora não mais para criança, e também não mais nas mãos da dona Sara, mas o próprio Dr. Cali, Kelly, né? Mas a gente abrasileirou e chama ele de Cali, ele vai ministrar uma aula para adultos. Só que essa classe de adultos, ela é composta de homens brancos, livres, e pretos escravizados. Ele se recusou a dar aula segregada. Dona Sara vai ministrar aula para crianças europeias, são crianças branquinhas que moravam no Brasil. A aula que ele ministra é para homens, para brasileiros, e ele vai dar essa aula para homens brancos livres e para pretos escravizados também. O Brasil era ainda escravocrata, um império escravocrata. A abolição só ia acontecer em 1888, e 33 anos, portanto, Cali está ali pregando para aqueles homens, entendendo que eles eram iguais perante Deus, e, ao mesmo tempo, fazendo crítica social. A igreja congregacional ela vai se destacar por ser a primeira a juntar brancos e negros e não aceitar o separatismo, o apartheid, né? Vamos colocar Exatamente. assim. Na igreja
Na igreja que ele vai fundar, né, que é a Igreja Evangélica Fluminense, está aberta até hoje, em pleno funcionamento. Inclusive tem uma biblioteca maravilhosa lá para quem quiser fazer pesquisa, estudantes de história, sociologia da religião, está tudo lá devidamente arquivado, né? Fica ali na Rua Camerino, no centro do Rio de Janeiro. Essa igreja vai ser fundada 3 anos depois, né, em 1858. Dr. Calles estabeleceu uma norma para ser membro da igreja, para poder se batizar. O senhor de escravo tinha que alforriar, ele tinha que libertar os seus escravizados. Do contrário, ele não seria membro. E se, porventura, ele descobrisse que algum membro escondeu isso, tem lá uns escravizados escondidos numa fazenda, e depois de se tornar membro, ele descobrisse, era expulso, como aconteceu, inclusive devidamente relatado em ata, e essas atas estão guardadas até hoje, em que ele expulsou membros da igreja que se recusaram a aceitar essa norma, ele não aceitou. E os primeiros diáconos negros, né, pretos, como se diz hoje, né, da igreja evangélica brasileira, também foram promovidos, foram ordenados ao diaconato, pretos membros da igreja evangélica fluminense, pretos convertidos no ministério do Dr.